paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa História e Geografia Bíblica. Quem não acompanhou os episódios anteriores, nós já temos 26 capítulos, 26 episódios. Você pode ir lá na playlist no YouTube e acompanhar cada um dos episódios. Hoje o nosso assunto é as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. E já falamos em 2 episódios sobre esse mesmo assunto. No episódio passado, nós tivemos que ir lá em Daniel para esclarecer os assuntos da vinda de Jesus que estão nessa carta, que é considerada uma carta escatológica. Por quê? Porque ela fala muito da vinda do Senhor Jesus. Estou aqui, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Ian, paz do Senhor aos irmãos. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor a todos que nos assistem. A paz do Senhor a todos. Então, vamos dar início aqui lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, que diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha que palavra boa que o apóstolo Paulo, ou o próprio Senhor, na sua palavra, registra aqui, então, um povo que deixou os ídolos, deixou a idolatria e passou a servir o Senhor, a trabalhar, a evangelizar. E aqui diz que toda a Macedônia e a Acaia, aquela região ali que hoje está do lado da Turquia, da Grécia, que é a Grécia, aquele lado ali grande que estão vendo aí no mapa, então vê ali Macedônia, Tessalônica, Corinto embaixo, toda essa região da Acaia, e eles evangelizados. O apóstolo Paulo falou aqui que nem precisou mais ir lá, porque eles mesmos já multiplicaram a palavra e a evangelização. Essa é a igreja de Tessalônica, os tessalonicenses que a Bíblia fala, que bênção, povo fiel, que foi muito importante no início da igreja. Mas hoje nós vamos falar ainda daquilo que as cartas têm. Eu vou passar a palavra ao professor Vinícius, que vai fazer um resumo, uma síntese dessas 2 cartas. Amém. Bom, há 2 cartas, então, endereçadas aos Tessalonicenses. Paulo, quando vai escrever essa carta, então, provavelmente ele estivesse em Corinto, onde ele permanece 1 ano e meio. Interessante é que ele fica muito alegre com a fé que vinha sendo vivida pelos Tessalonicenses. Então, nós temos 2 cartas. Na primeira carta, por volta do ano 52, 53, aliás, as 2 cartas provavelmente estejam ali nas mesmas datas, uma sendo escrita logo posteriormente à outra. Então, o primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses vai usar expressões como o meu evangelho foi palavras, mas não só palavras, foi poder, foi Espírito Santo, e nós vemos nisso o poder para testemunhar, os dons espirituais, a ênfase do batismo com o Espírito Santo, a igreja vivendo como o Senhor deseja ver de fato a sua igreja, a ponto desse evangelho, desse testemunho, ele ecoar para outras áreas, além de Tessalônica.
Portanto, nós vamos ver até mesmo uma glorificação ao Senhor que é feita, e no capítulo 2 vai dizer assim: o evangelho que vocês estão vivendo com tanta ênfase, com tanta profundidade, que nos parece até mesmo os que creram lá da Judéia, lá do início, onde aconteceu o Pentecostes. E esse é o evangelho eterno. Nele não há diferenças, o projeto é um só, a salvação é uma só. A doutrina, ela é única. Portanto, independente da localização geográfica, o evangelho eterno é vivido sem interferências. Por isso, nós vamos perceber a preocupação de Paulo em assistir esta igreja. E, mesmo desejoso de estar em Tessalônica novamente, mas sendo impedido, como ele mesmo reproduz nas suas cartas, ele envia Timóteo. Então, ele tinha esse zelo em gerar novos ministérios, em delegar, mas também monitorar aquilo que está sendo necessário, a assistência, o cuidado com a igreja. Então, nós vamos perceber isso, essa atuação de Timóteo, já no capítulo 3. Já no capítulo 4, nós vamos entrar agora em expressões em que Paulo vai enfatizar o quanto o amor fraternal está inserido na vida dessa igreja. Ele diz assim: quanto ao amor fraternal, não preciso que fale. E esse amor fraternal, lembramos, é o Filadélfia, é o momento da igreja cheia do Espírito Santo, não é? Com o derramamento do Senhor, avivando os corações para aguardar a volta do Senhor. Assim, logicamente, Paulo ele vai finalizar essa primeira carta dando muitas instruções. Não extingais o Espírito. Orai sem cessar. A igreja, que está preparada para a vinda do Senhor, que é o contexto dessa carta, ela pratica as mesmas coisas. Não podemos abolir os dons espirituais, não podemos envasilhar o Espírito Santo. As profecias são reais e elas têm essa função no corpo para edificar, para consolar, para exortar, e tudo isso é de grande proveito no dia a dia da igreja. Até que Paulo, então, ele vai perceber que a igreja, quando foi ensinada a respeito do arrebatamento, achou que o arrebatamento seria logo ali naqueles dias. E por isso, inclusive, Paulo vai escrever uma segunda carta. Então, está a justificativa porque que Paulo escreveu 2 Tessalonicenses. Assim, não será assim. Primeiro vem a apostasia, o homem da iniquidade. Então, o mal, ele já vem se instalando, ele já vem operando, ele já vem influenciando a igreja a ponto de fazer com que os domésticos da fé deixem de crer na doutrina que é gerada pelo Espírito Santo. Por isso ali a palavra apostasia. Então Paulo vai reforçar esse ensino no primeiro capítulo, dando as evidências dessa igreja que vive o momento do breve. No capítulo 2, ele vai retornar a falar dos sinais da vinda do Senhor Jesus, mas dizer, olha, depois desse arrebatamento haverá tempos de angústia. Nós vamos depois explorar um pouco mais isso, mas para finalizarmos, vamos entender aqui que Paulo então vai para o terceiro e último capítulo de 2 Tessalonicenses e ele vai trazer à tona a fé verdadeira, dizendo assim, a fé não é de todos. A igreja fiel é aquela que guarda a fé. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A fé verdadeira, ela precisa ser vivida na doutrina, na palavra, na perseverança. É isso que o Senhor quer encontrar no nosso coração, no seio da sua igreja fiel. Então eu vou passar aqui a palavra para os pastores que ainda vão trazer mais esclarecimentos, porque há muitos detalhes a respeito destes sinais da vinda do Senhor Jesus. Amém. É importante destacarmos aqui uma coisa.
Nós estamos falando das cartas de Paulo, e olha só, cronologicamente, a carta aos Gálatas foi a primeira, e Gálatas, nós vamos ver no mapa aí, é a região da Turquia, ainda na Ásia, Ásia Menor, considerada a Ásia Menor. Já Tessalônica atravessou o Estreito de Bósforo ali, foi para o outro lado, o lado europeu. E tanto a Galácia quanto Tessalônica eram já os gentios recebendo a primeira palavra. A primeira viagem foi aos Gálatas. Segunda viagem foi a Tessalônica. E olha só, os Gálatas, meio que os cristãos judaizantes deram uma interferida lá, né? Mas os tessalonicenses, não. Os tessalonicenses, por isso assim, podemos dizer até que são elogios, né? Aqui, na segunda carta, ó, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade, né, e o amor de cada um de vós abunda uns para com os outros, né? Então, 2 Tessalonicenses 1:3. Então, uma igreja que espalhou por toda a Macedônia, a Caia, a Grécia. Então, a importância dos tessalonicenses. Pastor Antônio Carlos, essa palavra para falar mais um pouco da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Perfeitamente. Nós vimos aqui que a primeira e segunda carta, basicamente uma é continuidade da outra, quando Paulo, na primeira carta, fala sobre a volta de Jesus, na segunda ele volta ao assunto porque nos parece que surgiu alguma dúvida ou ele quis complementar a respeito de informações sobre a volta de Jesus, né? Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Professor Vinícius falou aí sobre aquelas 3 palavras, não é? Epifaneia, quando Jesus vem e todos veem. Apocalipse, quando Jesus vem e se revela a alguém, podendo ser até a igreja, como se revelou a Paulo, de forma exclusiva. É uma revelação, não é uma aparição pública. E, por final, parousia, que significa uma aparição genérica, que não diz se é de uma forma ou de outra, mas que são palavras que vêm do grego que são aplicadas aqui. Então, o apóstolo Paulo, quando fala agora aos Tessalonicenses, ele não dá uma explicação clara do momento, mas dá para nós entendermos, não é? Dá para nós entendermos. Ele falou de forma genérica também. Vou citar um exemplo aqui. Quando Jesus, no sermão profético descrito em Mateus 24, Jesus fala de forma genérica. Não dá para entender o que é arrebatamento e o que é a segunda vinda de Jesus. Esse nome é tão grande que às vezes nós simplificamos chamando simplesmente de Armagedon, que é a última guerra quando Jesus vem para vencer os inimigos, né? Então, simplificadamente, quando é o arrebatamento, quando é o Armagedon, ou a segunda vinda, repetindo, hein? Para ficar bem claro. Então, mas lendo Mateus, dá para identificar os momentos que se refere à igreja, dá para identificar os momentos que se refere a Israel.
Esses dois momentos. Neste momento aqui que Paulo fala na aparição do anticristo, ou seja, do filho da perdição, que se opõe a tudo que se adora, ele está se referindo ao anticristo e está se referindo a um momento em que ele vai se revelar dentro da grande tribulação. A igreja já está na eternidade, mas ele fala porque são sinais. São sinais que a igreja precisa observar para conhecer o tempo. Não é? O Senhor Jesus diz que nós olhamos para o céu, sabemos quando vai chover, sabemos quando vai fazer sol, mas que nós também precisamos entender o momento profético que nós estamos vivendo. Então, o apóstolo Paulo estava falando sobre isso. Nós falamos na edição passada sobre as 70 semanas de Israel. Eu, propositadamente, não citei um ponto que é aplicado a esse momento aqui. Então, eu vou voltar um pouquinho na última semana, né, que é a igreja arrebatada, e conta a última semana de anos, 7 anos, a grande tribulação, onde Israel passa. Se nós tivermos oportunidade de colocar o mapa o plano de Deus através dos séculos, que chama também o mapa da figueira, nós vamos ver ali na última semana, quando Gabriel fala a Daniel. O último verso que nós citamos, que é o 27, 9 e 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O anticristo faz um acordo com Israel, Israel pensa que ele é o Messias. Faz o acordo. Devolve a terra, devolve o lugar do templo. Israel constrói o templo. Todo o povo de Israel que está espalhado pelo mundo começa a voltar, que é exatamente o que o anticristo quer. Para batalhar, porque ele não tem como batalhar contra um povo invisível. Então, esse acordo vai possibilitar que Israel volte para a terra. Então, quando Israel estiver plenamente dentro da terra, ele abre guerra contra Israel. Então, continuando aqui o texto que estávamos lendo. E na metade da semana, o que é metade da semana? Meia semana. Mas como é semana de anos, 7 anos, 3 anos e meio. Em momentos vão ver 1.260 dias, metade da semana, 3 anos e meio. 42 semanas ou um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio também. Então aqui, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Isso é Daniel que está falando aqui. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Então o que acontece? Israel volta para a terra, sacrificando, Velho Testamento funcionando. Na metade da semana, o anticristo se revela como ele de fato é, que vem sob a eficácia do adversário, interrompe os sacrifícios, sacrifica um animal imundo no altar dos holocaustos, se assenta no trono de Deus, se dizendo Deus, é o que está aqui na carta aos Tessalonicenses. Eu vou repetir. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse é o momento. Interessante que no sermão profético, Jesus ele começa a falar dos sinais, guerras, fomes, pestes, terremotos. Ele começa a dizer, e ele conclui essa primeira parte que se refere à igreja, dizendo assim, esse evangelho será pregado a todo mundo para testemunho e então virá o fim. Esse fim não é o fim do mundo. Esse fim, em primeiro lugar, é o fim do Novo Testamento. Mas no verso seguinte, que ele disse que o evangelho será pregado, ele diz o seguinte. Estou folheando a Bíblia. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, foi aquele texto que lemos. Tem outro ainda, né? Está no lugar santo, a abominação desoladora, né? O sacrifício do animal imundo, e vai fazer cessar o sacrifício daí em diante, guerra contra Israel, até o final, quando Jesus vem para vencer os adversários de Israel e estabelecer o milênio junto com a igreja e junto com Israel. Então nós pretendemos aqui esclarecer esta passagem
descrita aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. O pastor Ian pediu que falasse alguma coisa sobre a figueira, né? Sim. Mas não sei se é o momento agora, pastor Ian, se quer fazer algum comentário a respeito. Eu só queria dar um reforço aqui, essa questão da semana de anos aí, que um dia é igual a 1000 anos. Olha só o que a palavra do Senhor, por isso que a Bíblia ela tem as ligações. Olha o que diz 2 Pedro 3:8, diz assim, ó: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Exatamente. Então, ele dá mais um reforço aqui, que a interpretação das profecias, o Senhor na Bíblia, ele deixa as peças, né? Um fecha aqui, Sim. outro fecha ali, outro fecha lá. Mas aqui sobre a parábola da figueira, ainda ela é importante porque o Senhor diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Né? Então, ela é uma das maiores profecias sobre a volta do Senhor e muito completa. É um marcador profético. É um marcador profético. Ali fala o princípio das dores, fala da tribulação, fala do arrebatamento. Um será tomado, o outro será deixado. E todos vivem como os dias de Noé. Isso. Né? Então, e que a figueira brotando seria um grande sinal, um grande marco profético. Sim. E nos nossos dias, a figueira brotou. Sim. Na nossa geração. Sim. A figueira brotou, 1948, está aí marcado, né? Um povo que quase 1000 anos sem terra, e a nação brota. Então, que profecia! Maravilhosa. Que coisa fantástica, né? Se cumpriu nos nossos dias, né? E eu ainda só queria colocar uma coisa, já que a gente entrou na parábola da figueira, né? Sim. E Tito, né, o imperador lá que destruiu Jerusalém, ou seja, ele secou a figueira, né? Ele foi o responsável por secar a figueira. O pai dele, Vespasiano, no ano 70 era o imperador, ele era o comandante ali do exército, e eles destruíram Jerusalém, eles secaram a figueira. Não ficou impune, né? Sim. É uma coisa interessante que Tito, ele começou a governar o Império Romano em 79, 2 anos depois pegou fogo, estourou o vulcão Vesúvio, lá em Pompeia. Herculano e Pompeia ficaram debaixo das cinzas, e em 80 teve um fogo lá em Jerusalém, um negócio, e em 81 ele pega uma febre e morre daquela febre, ou seja, ele queimou por dentro. Foi uma coisa ali, como um juízo do Senhor sobre ele, aí não ficou impune de a figueira secar, né? Mas a figueira secou ali, e agora passaram-se quase 2000 anos, na nossa geração, a figueira brota, e nós vemos aí os sinais se cumprindo, as coisas, guerra, rumor de guerra, tudo isso faz parte nos nossos olhos aí, nos tempos. Nossos tempos, e aí está para estourar mais uma terceira guerra, todo dia se fala nisso. Então, as coisas estão prontas. E tem uma coisa que eu queria falar, eu entrei nesse assunto para falar o seguinte: tu comentasse aqui sobre algumas coisas prontas para montar o templo. A gente vai lá em Jerusalém, tu vai lá na praça da sinagoga Urva, tem lá uma menorá de 43 quilos de ouro, vocês vão ver a imagem aí. Muito bom. Pronta lá, numa redoma de vidro, e eles fizeram, né, os anciãos lá de Israel fizeram exatamente como eles entenderam pelas escrituras, das medidas, o peso, como a do templo. Ela está lá exposta, tá aí a imagem. Tu vê, para dizer assim, construir o templo, está aqui a menorá. Então eles têm em vários lugares, todas as coisas, vai ser muito rápido. Isso é muito rápido. Quando houver o acordo ali, nas 3 semanas e meia,
vai ser tudo muito rápido. Muito rápido. Porque eles têm tudo pronto. Dá de ver aí. Dá de ver aí. Então, eu só queria fazer essa colocação, né? Professor Vinícius, algo a colocar? Amém. Lembrar que muitos apresentam dúvidas, não é, a respeito desse assunto. E até algo natural. Vamos lembrar aqui de Mateus, no capítulo 24, sermão profético. Senhor, quando há de ser essas coisas? Quais são os sinais da tua vinda? Não é? E o do fim do mundo? Eu uso esse então, termo, né? Os discípulos tiveram dúvida. Nós também somos discípulos de Jesus, não é? Exatamente. Então a igreja, ela tem dúvida, ela recorre ao Espírito Santo, não é? Porque é Ele que vos esclarecerá todas as coisas, como o próprio Senhor Jesus disse isso, registrado no Evangelho segundo João. Agora, surgiu-nos, né, este assunto sobre este período que o mundo vai viver e que vai passar de fato, né, pelo que se convenciona chamar de grande tribulação. Então a igreja arrebatada. O mundo acabou? Não, o mundo permanece, vivendo agora. Quem detém a operação do mal é o Espírito Santo. Há um que o detém, até que do meio seja tirado. A igreja é arrebatada e o Espírito Santo não permanece na terra. O Espírito Santo é na eternidade e a ceia das bodas do Cordeiro sendo festejados, porque é o banquete do Senhor Jesus, não é? Para a igreja viver esse grande momento. Então, a epístola aqui aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 3, diz assim, pois que quando disserem, então o pastor Antônio Carlos falou de um acordo. Foi. Não é? Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A quebra do acordo. Sim. Então é importante isso, não é? Porque como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Nós não estamos entendendo, não é? Esse texto, ele não representa a igreja fiel do Senhor, porque ela foi poupada. E a própria Bíblia, nós usamos o recurso do grego original para falar aqui sobre isso. Parousia é o termo genérico, podendo ser Apocalipse, quando o Senhor se revela, e Epifaneia, quando todo olho o verá, e a parousia, não é? É um advento, podendo ser para a sua igreja, não é? Ou mesmo para todo o mundo, todo olho. Agora, o pastor Antônio Carlos fez uma afirmação no programa anterior, né? A igreja não vai passar pela grande tribulação. Até quando a Bíblia fala sobre essas etapas, existem duas palavras distintas. Vamos lembrar aqui que nós estamos estudando a história da igreja profetizada nas 7 cartas do Apocalipse, entendendo quanto a história da igreja está profetizada nessas 7 cartas. Quando nós olhamos a carta a Esmirna, não temos as coisas que hás de padecer. Sereis lançados nas prisões e tereis uma tribulação de 10 dias. Ali a palavra é tríplice, que significa oposição. Tereis uma oposição de 10 dias, as 10 ondas de perseguição que a igreja viveu no período, né, dos seus martírios, nas arenas, nas fogueiras. Portanto, essa mesma oposição aparece em muitos outros versos bíblicos, como, por exemplo, esses são os que vieram de grande tribulação. A tradução ali fala de grande tribulação, mas a palavra que vieram de uma grande tríplice, vieram de uma oposição. A igreja viveu oposição ao evangelho desde os seus primeiros dias. É oposição à doutrina, oposição à palavra, oposição à fé. Nós vivemos oposições para que esse evangelho que foi revelado ao nosso coração seja tirado, seja descrito. Agora, é importante nós dizermos uma coisa. Esses aí que vieram, não é, de grande tribulação, de uma tríplice, eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Reconheceram Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, podemos encerrar aqui e dizer o seguinte:
quando o Senhor vai se referir agora à carta a Filadélfia, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te livrarei, te pouparei do peirasno, ou seja, da hora da tentação que há de vir sobre a terra. A igreja será poupada, né, dessa grande tentação, uma aflição qual nunca houve. Então, nós temos aqui a palavra do Senhor sendo aberta e os mistérios do Senhor descortinados para nos ensinar a doutrina sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Portanto, podemos aqui concluir, até citar aqui um texto conclusivo, mas Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 27, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. O Senhor tem interesse em nos ensinar a respeito da nossa grande esperança, porque não somos como os que não têm esperança. Nós temos a esperança, Jesus está às portas. E a igreja fiel não vai se preparar, já está preparada. Ansiamos o momento em que ouviremos o Senhor nos chamar, não é? E, como diz Tessalonicenses, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Assim é o esclarecimento a respeito desse momento tão esperado pela igreja fiel. Amém. Pastor Antônio Carlos falou aqui sobre vai restaurar o sacrifício, né? Vai interromper. Não, mas diga ali, nos 3 anos e meio, eles vão voltar a sacrificar. Eles vão voltar a sacrificar. Olha só, quando eu fui lá em Jerusalém, foi agora depois da Covid. Eu estava lá no pátio do Muro das Lamentações, e ali é um lugar muito agradável, tu sente uma paz naquele lugar, e nós sentamos. E eu sentei assim, sentou uma caravana lá, e aí sentou um do meu lado, ele falando português, aí ele chegou assim para mim: sabia que encontraram a novilha ruiva? Daí assim, olha, não estava sabendo, me conta aí. Não, acharam no México a novilha ruiva. E eu comecei a pesquisar sobre a novilha ruiva. Aí lá estava se falando muito sobre que tinham achado, nasceu uma novilha ruiva. E é porque lá em Números cita que uma novilha ruiva foi sacrificada, foi usada num sacrifício. Sim. Não dá muito detalhes, não dá detalhe nenhum se vai ser agora. Naquela época eles sacrificaram. Mas olha só, além da menorá lá na praça, eles já arrebanharam a novilha ruiva. Então eles estão prontos para construir o templo e voltar ao Antigo Testamento. Pastor, não quer alguma palavra ainda? Eu creio que o nosso tempo está... Eu teria ainda 2 coisas a comentar, que seria entrar melhor na parábola da figueira, mas eu acho que está muito... O tempo está avançado para isso, e repetir a diferença do arrebatamento e... isso precisa. Da segunda. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio, né? Teve a vinda do Senhor, que é quando ele entrou com o jumentinho. Sim. O arrebatamento é uma vinda invisível, não vai tocar na terra. Sim. E a segunda vinda, todo mundo... vem para reinar. Para reinar, todo mundo verá. Mas isso vai ter em outros episódios. Então... E a oportunidade da igreja é o Apocalipse, né? Não é Epifané. Né? Ali Jesus já vem com os seus santos. Isso, né? exatamente. Então fica gravado aqui esse ensino. Amém. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor aos irmãos que acompanham. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos que nos assistem. Pai do Senhor a todos.